Hoje a gente continua o assunto, né, de tecnologias WAN, fazendo uma breve revisão então, lembrando que a rede WAN no CCNA, o pessoal costuma usar essa topologia aqui, né? Então você tem desse lado aqui a operadora e do outro lado o cliente, tá? Basicamente isso aqui, de um lado a operadora, do outro lado o cliente. E o que liga a operadora até o cliente é esse cara aqui, ó, chamado loop local, tá? Então o cara está considerando que você está ligando a operadora até o cliente com uma fibra ótica ou um par metálico, né, com um link físico. Isso aqui podia também ser um acesso via rádio, né? Então você veja, você tem aqui a WAN da operadora, daqui você vai ligar para a internet ou então para uma outra localização da empresa, chega aqui no POP, né, que é o ponto de presença da operadora, pega um link local, por exemplo, um par metálico via um CSU-DSU. Tem que tomar cuidado que quando é digital, esse cara se chama CSU-DSU para o CCNA, ele chama de modem normalmente um analógico. Daqui você pega um cabo V35 DCE, liga num cabo V35 DTE e liga no teu roteador, que o nome dele aqui na arquitetura de WAN é CPE, Customer Premises Equipment. E bem aqui, ó, na demarcação, bem no meio entre o que vem da operadora que entra para o cliente, tem um ponto chamado Demarcation Point, ou demarcação, que às vezes é um quadro, né, um quadro de ligação, onde você vai ligar os pares metálicos aqui, e daqui vai ligar para o modem, para do modem ligar para o CPE. E aí daqui para dentro é do cliente. Daqui para cá é a operadora que manda. É o DG normalmente, né? Se for par metálico vai chegar num DG, se for fibra ótica vai chegar num DIO, né? Num distribuidor intermediário ótico aí, tá? E se for um rádio, vai chegar numa antena, né? Não tem o que fazer, vai chegar numa antena. Então basicamente, em termos de cabo, então a gente tem aqui o CSU-DSU, vai sair um rabicho dele que é um cabo DCE, ele vem num V35 fêmea, pega um cabo DTE, que é um V35 macho, que é ligado no roteador, tá? Então aqui eu tenho o cabo DTE, o cabo DCE. Isso aqui é uma ligação com o CSU-DSU. Aí tem que lembrar que como no CCNA eles levam a topologia de laboratório para a prática, tá? Ao invés de ter um CSU-DSU, você tem dois roteadores ligados costa a costa. Então aqui no lugar de um CSU-DSU eu tenho um roteador. E ao invés de ter um cabo DCE que vai para um CSU-DSU, eu tenho um cabo DTE no roteador e um DCE no outro roteador. E aí eu tenho que fazer aquele esquema do clock rate, né? Quando o roteador é DCE, você precisa colocar o comando clock rate aqui na interface para dar a velocidade, tá? Quando a gente fala de WAN, normalmente eu estou falando da interface serial. O modem ADSL, o Ricardo está perguntando aqui, o modem ADSL se ele pode ser considerado um CSU-DSU. Não, o modem ADSL aí a galera chama de modem ADSL mesmo, tá? Acaba não chamando de CSU-DSU. CSU-DSU são as tecnologias DSL, mas não o ADSL. Normalmente é o HDSL, SHDSL, MSHDSL. É uma outra tecnologia que ela não como é que a gente fala? Ela não tem subida e descida diferente, né? O ADSL tem upload de uma taxa, download na outra. O HDSL, a 2 MB, por exemplo, é 2 MB de upload e 2 MB de download. O SHDSL é a mesma coisa, tá? Então elas são tecnologias simétricas. O ADSL é uma tecnologia assimétrica, tá? Quando eu pego uma interface serial da Cisco, uma WIC 1T ou uma WIC 2T, ela vem como padrão configurado o protocolo HDLC. Por isso que eu nunca me preocupei, a gente nunca se preocupou, né? Nas nossas topologias, a gente já está usando rede WAN. Coloca dois roteadores, aqui sai de uma serial e entra na outra. Mas a gente nunca se preocupou com o encapsulamento, com que protocolo de camada 2 está lá dentro. Por quê? Porque ele já funciona com HDLC. Se eu não fizer nada, o protocolo é HDLC. E o problema é que o HDLC não é compatível com o PPP, então o Michael está falando lá que se bateu com a operadora que entregou o PPP, esse cara não é compatível com o PPP,
E o pior de tudo, ele é proprietário da Cisco, tá? Então esse cara é proprietário. O HDLC da Cisco é o HDLC da Cisco. Então, primeiro, ele é proprietário, não conversa com outro roteador. Para ativar não precisa fazer nada. Esse comando encapsulation HDLC ele já é padrão. Se você colocar no encapsulation PPP, ele vira HDLC. Configuração do HDLC, na realidade, é só configurar IP e clock rate se a interface for DCE. Porque esse encapsulation HDLC ele já vem dado no roteador, tá? Por padrão. Por isso que a gente nunca se preocupou, a gente só colocou IP, no shut e configurou se a interface era DCE ou DTE. Mais nada, né? O PPP não. PPP já não é mais proprietário da Cisco. PPP é um protocolo aberto, tá? Se o cara for gago aqui no PPP, ele dá um PPP, né? Então o PPP aqui, se eu der uma gaguejada, vocês não deem risada, tá? Então o PPP, que é o Point-to-Point Protocol, ele não é proprietário, então esse cara já é aberto. Se eu tiver um roteador Cisco e um Juniper, ou um Cisco e um Tricon, eu posso colocar o PPP. A gaga do Ilhéus não ia sair desse curso hoje aqui, não. Então o protocolo PPP eu posso colocar um roteador Cisco com Juniper, Cisco com Tricon, tranquilo. HDLC não, tá? Característica: aberto, multivendor, trabalha com qualquer fabricante. Permite conexões ponto a ponto, afinal de contas o nome dele é PPP, né? Point-to-Point Protocol. Tô dando risada aqui, pô. O nome do treco é Point-to-Point, vai permitir o quê? Conexão frame relay? Não dá, né? Utilizado em linhas seriais síncronas e assíncronas, quer dizer o quê? Síncrona são as linhas que eu ligo com CSU-DSU. Linha assíncrona era aquele modem de antigamente que ligava com linha de escada, que fazia o barulhinho lá quando a gente discava, né? Então esse cara aqui, ó, são os modems analógicos, eles podem utilizar o PPP, tá? E é o que utilizava antigamente. Dividido em duas camadas, LCP e NCP. O PPP, ele tá aqui, né? Se a gente pegar o modelo OSI, ele tá aqui. Vamos colocar, deixa eu pegar mais, colocar mais uma camadinha aqui, ó. Então, se eu tiver aqui, ó, rede, enlace e física. O PPP tá aqui, ó, na camada de enlace, tá? Bem nessa meiuca. Então, ele tem um cara chamado LCP para abrir o link físico, tá? E ele tem um protocolo chamado NCP, uma parte dele chamado NCP, que é para negociar os protocolos de camada 3. Porque aqui, ó, na camada 3, a gente só vê o IP, né? Mas agora eu tenho IPv4, IPv6, e antigamente tinha IPX, DECnet, AppleTalk, eu tinha um monte de rede aqui, tá? Eu fiz prova de CCNA com IPX ainda, pô. Então você tinha, por exemplo, aqui, ó, IPX, IP, DECnet, AppleTalk, com cada um desses caras aqui, ó, a conversa é outra, tá? Por isso que ele tem esse cara chamado NCP para abrir uma sessão com cada protocolo de camada 3 que você tem configurado, tá? Permite controle de acesso, compactação, multilink e controle de qualidade. Controle de acesso a gente vai ver que é através da autenticação SHAP ou PAP. Compactação de dados, ele permite você compactar, você reduzir o tamanho aí antes de transmitir. Multilink é um jeito de você fazer tipo um trunk da vida, uma agregação de link com o PPP, tá? Você pega 2, 3 circuitos PPP e transforma num circuito com uma velocidade só. Pega 2 circuitos de 64 e transforma em um de 128 com o multilink PPP. O multilink é usado quando você usa MPLS aí, a galera costuma configurar o multilink aqui. E também é usado para entregar interfaces com maior velocidade. Vamos supor, só tem uma granularidade de 2 MB, de 1. E o cara pediu 4 MB de WAN. O cara pega 2 links de 2 MB num multilink e junta numa interface de 4 MB, tá? Essa é a função prática aí do multilink.
E o controle de qualidade era usado antigamente quando eu tinha linha de escada. O cara deixa você configurar um parâmetro dizendo assim, ó, por exemplo, eu só vou ativar a linha se eu tiver 80% de qualidade. Ele vai medir uma taxa de erro. Se aquela taxa de erro estiver muito alta, ele não ativa a linha no PPP. Porque você vai ter tanto erro que vai ficar impossível de trafegar. Então essa qualidade aqui, ó, o cara fazendo quality através do tal do magic number, ele fica, antes de ativar, ele troca umas mensagens e verifica se aquelas mensagens chegaram íntegras ou não. Dependendo do número de erro, ele vai dar uma taxa de erro. E aí, se a taxa de erro estiver acima do que você configurou, ele não ativa, para que você não fique se incomodando com aquela interface. Beleza? Hoje em dia já não tem mais tanta aplicação esse aqui, tá? O Quality Number. O controle de acesso, compactação e multilink ainda tem uso, tá? Compactação a galera usa aí para melhorar a banda, né? Controle de acesso direto, não tem como não ter. E o controle o multilink também é utilizado. Ativado com o comando encapsulation PPP. Então, se a tua interface ela é HDLC e a operadora entregou PPP, você tem que entrar lá, dar um int serial 0 encapsulation PPP. Esse é o básico. Tinha falado para vocês, né, que tá aqui, ó, o PPP, ele tá na camada de enlace. Está na camada de enlace. Aqui em cima, na camada 3, eu tenho os protocolos de camada de rede. Aqui embaixo eu tenho a parte física. Então o cara divide entre LCP, uma parte do protocolo para tratar com o enlace físico aqui, ó, para abrir o enlace físico, e uma camada chamada NCP para tratar com a camada de rede. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho o IP, o IPX, outros protocolos de camada 3. O CDP ele é considerado camada 2, mas ele abre aqui um CDP-CP, tá? Também. Ele trata o CDP como se fosse camada 3, tá? Então ele abre também aqui um CDP-CP, que é o Cisco Discovery Protocol Control Protocol. Ele coloca só o CP atrás, tá? O protocolo que controla o IP é o IPCP. A IP Internet Protocol Control Protocol. O IPX é IPX contra o protocolo. Se tivesse qualquer um outro, ele ia colocar qualquer coisa CP. Então, esse cara aqui que é o LCP, ele vai abrir o link, vai fazer a parte de autenticação, multilink, aquela história da qualidade, tá tudo aqui no LCP. Tá? Abriu aqui, o link está aberto, aí sim o cara vai ver que protocolo de camada 3 eu tenho, e vai negociar com cada protocolo a abertura de um canal para aquele cara, tá? Então, por exemplo, se você tem o IP, ele vai abrir o IPCP. Se você tem o CDP, ele vai abrir o CDP-CP, para esses caras poderem mandar as informações deles. Então, o PPP ele fornece um método de estabelecimento, configuração, manutenção e encerramento de uma conexão ponto a ponto, tá? Isso aqui tudo é dividido em 4 fases distintas. Então você tem aqui, uma primeira fase chamada negociação da configuração e estabelecimento do enlace. O LCP envia em quadros dele para abrir o link com o outro equipamento, tá? Então é o LCP que faz isso. Depois que ele abriu o link, você pode determinar a qualidade do enlace. Isso é opcional. Isso aqui é opcional. Você vai pegar lá e vai configurar o cara, tá? Se você não quiser, essa etapa 2 simplesmente é pulada, tá? Depois vem o NCP. Então, olha só. Até aqui, ó, eu estou com o LCP. Aqui entrou o NCP. Tá? Agora vai começar a negociação de configuração do protocolo de camada de rede. Então é o NCP. Então o PPP envia quadros NCP para configurar os protocolos de camada de rede. IP, Novell, IPX, pelo amor de Deus. Apple Talk também, Jesus Cristo, isso aqui é mais velho que não sei o que, né? Então esses caras a gente esquece. Mas provavelmente, ó, IP versão 4, você poderia ter IP versão 6 na mesma interface, e o CDP, esses 3 são possíveis, tá? Então o cara vai abrir um IPCP,
um IPv6 CP e um CDP CP também, tá? E aí o cara configura a camada de rede para que os pacotes possam ser enviados por ali. Agora, aqui, a partir da camada 3, entrou em regime. O cara vai enviar e vai receber os dados. O cara vai trafegar os dados, trafegar. Aí chegou uma hora que você deu um shutdown na interface. O cara vai dar um encerramento do enlace. O quadro LCP e NCP fecham e liberam a interface, tá? Por exemplo, se eu estou com uma linha de escada, vamos supor que eu peguei e tinha assim, eu tinha aqui um router, tem uma minha linha serial, outro router, aí aqui eu tenho a parte de voz normal, tá? Linha PSTN aqui, ó, ligo um link para cá, uma portinha PSTN para cá, como backup, tá? Aí cai o meu link principal, esse cara vai pegar, vai discar para cá, eles ativam um link. Beleza, eles estão trafegando por aquela linha backup. Agora voltou o principal. Voltou o principal, esse cara tem que desligar esse cidadão. Por isso que a fase de encerramento, em alguns casos, ela é importante, né? Então você, para desligar aqui, ó, o cara vai pegar e fazer a fase de encerramento e vai desativar aquele circuito. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui, porque se eu deixar esses negócio escrito aqui, ó, depois quando a gente passa para outra página, às vezes eles voltam, é que nem fantasma. Como é que eu posso ver isso aqui acontecendo no CDP? Você dá um comando debug, é um dos comandos debugs on the table, né? Debug ppp desculpa. Debug, meu mouse fugiu aqui. Debug ppp negotiation. Putz, é com C ou com T? Negotiation? Não. Acho que é com T. Tá aqui, ó. Debug ppp negotiation. Me deu um branco agora aqui, o negotiation aqui, que foi brincadeira. Então esse cara vai te dar as informações do PPP online, tá? Enquanto ele estiver negociando, ele vai te dar online para você toda a transação aí, toda o subir da interface. Desligou, ele mostra caindo a interface também e desativando o PPP, tá? Então o debug PPP negotiation é que você consegue ver essa negociação aí, essa abertura e fechamento do link. Não é muito simples, tá? A gente tem que se acostumar. Eu vou mostrar para vocês depois. Não é uma coisa tão simples de enxergar, mas vocês vão ver que os passos a gente consegue, com um pouco de ajuda, né? A gente consegue ver aí a coisa funcionando. Recursos adicionais. A gente vai ver o Packet Tracer sim, Antônio, tá? Recursos adicionais que a gente tem: autenticação, compressão, detecção de erros e multilink. Autenticação exige uma senha para você conectar. Pode ser PAP ou SHAP. PAP é sem proteção, SHAP é com proteção, tá? PAP ele vai em modo texto, você passa o usuário e senha em modo texto claro pela rede, e o SHAP, ele, em vez de mandar em modo texto, ele manda criptografado. Na realidade ele manda com um hash, tá? Compressão compacta os dados na origem e você pode usar o tal do Stacker, Predictor, TCP Header ou MPPC. Isso aqui não é para decorar, tá? Isso aqui eu vou falar assim, eu vou colocar um círculo onde o que a gente tem que aprender de verdade. Aqui o PAP e o SHAP. E aqui você tem que saber que são recursos adicionais. Compressão, detecção de erros com o tal do Quality Magic Number, e o que é o multilink, que é o balanceamento de carga através de vários links, né? É você fazer um tubo com vários links através do protocolo multilink PPP. Então, esses são os recursos que o PPP pode dar para a gente. Autenticação. Tem dois tipos, PAP e SHAP, tá? O PAP, ele manda o usuário e a senha, e o outro cara aceita ou rejeita.
Mandou uma vez, autenticou, acabou. Não autentica mais. Então esse cara aqui manda o usuário e a senha dele, e esse cara aqui manda o usuário e a senha dele, autenticou, passou, passou. Não passou, rejeita, tá? Aí não conecta, a interface não sobe, ela fica up-down, tá? Quando dá problema de autenticação, a interface fica up-down. Não fica down-down, porque a camada física não tem nada a ver com isso, tá? Eu estou em camada de enlace, então ela fica up-down. Veja aqui, ó. Isso aqui, ó, é o padrão da Cisco para fazer a autenticação SHAP, tá? Você usa o host ou o teu username que você vai configurar aqui, ó, teu username aqui, ó, é o hostname do outro cara. E a senha tem que ser igual para os dois, tá? Então esse cara aqui, ó, vai mandar para esse cara aqui, ó, vai mandar para esse, ó, o username dele como HQ e a senha como boardwalk. Quando chegar aqui, ó, ele vai comparar com o hostname dele, ó, username que esse cara colocou aqui, ó, tem que ser igual ao meu hostname, tá? Beleza. E ele vai comparar a senha que ele mandou com a senha que você configurou aqui, tá? Esse é o processo padrão. Nesse roteador aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, eu terei que colocar o username como Santa Cruz, certinho, que nem está aqui, e a senha boardwalk. Aí quando ele mandasse para cá o Santa Cruz com a senha boardwalk, ele ia ver que bateu com o usuário e a senha que eu configurei e tá beleza. Então é assim, isso aqui é um padrão da Cisco, tá? O username é o hostname remoto, igualzinho. Ele é case sensitive. E a senha do cara tem que ser igual à senha que você configurou dos dois lados, tá? É uma chave, então, pré-compartilhada ainda. Você tem uma senha pré-compartilhada, né? Esse é o PAP. Então, enviado em modo texto. E quem controla as tentativas é o próprio par remoto. O SHAP, ele já é diferente, tá? Ao invés de mandar o usuário e a senha, ele manda um negócio chamado challenge, tá? Ele manda um challenge que é uma conta feita com o usuário e a senha. Agora ele já não manda mais o usuário e a senha. Ele pega o usuário e a senha, faz uma conta, que na realidade é um hash chamado MD5, é um one-way hash. One-way hash é uma conta matemática muito doida, tá? Que ele faz é um algoritmo que faz uma conta que só tem ida. Você não consegue decriptografar aquilo. Você só transforma um conjunto de caracteres em um conjunto específico de outros caracteres limitados ao tamanho que o protocolo diz. Se eu não me engano, o MD5 são 160 caracteres. Então ele vai pegar a senha mais o username que ele configurou. Opa, estamos aqui, ó, né? A gente está nesse cara aqui, ó. A gente está analisando esse cara, tentando se autenticar no outro, ó. Então ele vai pegar a senha dele, que é o username dele, que é o HQ, que o username dele é igual ao hostname desse cara, a senha que é boardwalk, que é igual nos dois, e vai fazer uma conta. Então ele vai passar essa conta para cá. Esse roteador, ele consegue fazer a mesma conta, né? Porque o usuário é o username dele, e a senha é igual nos dois. Se essa conta que ele fizer aqui for igual àquela que aquele cara mandou, está autenticado. Então quer dizer o que? Ele não manda mais usuário e senha em texto claro aqui, ó. Ele não precisa mandar. Ele manda o resultado de uma conta, tá? E aí ele pega e aceita ou rejeita no final. Entenderam? Entenderam a diferença do PAP para o SHAP? Beleza? O Antônio sim e o restante aí da galera. Ou todo mundo viajando na maionese? Então, joia. E outra coisa, o SHAP, ele faz uma verificação de tempos em tempos, tá? Ele não só autentica e esquece. Ele faz uma autenticação de tempos em tempos, tá? De tempos em tempos ele faz a autenticação.
O Marco está falando que fez pós-encriptação, então você já conhece bem esse processo. Como é que funciona o processo no roteador? O processo de autenticação funciona assim. Se você colocar aqui, ó, você pode colocar ou não autenticação. Então, quando chega uma fase da negociação do PPP, quem está fazendo isso aqui, ó, é o LCP. Chega uma fase do LCP, ele vai ver tem autenticação ou não tem. Se não tiver autenticação, ó, não tem autenticação, ele inicia direto o PPP. Não precisa fazer porcaria nenhuma. Ele já inicia o PPP. Aí, se tem autenticação, ele vai ver o método é local ou com um servidor de segurança. Você pode colocar autenticação local ou colocar autenticação com um servidor chamado Radius ou Tacax Plus, Tacax+, tá? Aí, ao invés de fazer a verificação do usuário e a senha local, ele vai lá num servidor perguntar se o usuário e a senha estão ok, tá? Então, ele vai fazer isso. Aqui no CCNA a gente configura local. Aí o cara vê o banco de dados local, se tiver ok, inicia, se não tiver ok, ele desconecta. Se você fez com autenticação com o servidor, ele vai consultar o banco de dados, e aí quem vai falar se passa ou não passa é o servidor, tá? Então aqui, ó, esse PES agora é o servidor que vai falar. Se o servidor falou passou, você inicia. Se a senha estiver errada, o cara desconecta. Desconecta quer dizer que a interface fica up-down. Up-down, tá? Então, se o usuário ou a senha estiverem errada, a interface fica up-down. Beleza? Configuração são poucos comandos, tá? Na realidade, a configuração do PPP é colocar encapsulation PPP dos dois lados. Se não tiver encapsulation PPP dos dois lados, vai ficar up-down. Então, se tiver up-down, pode ser que a autenticação esteja errada ou o encapsulamento, né? O protocolo de camada 2 está errado também. Aí a autenticação pode ser PPP Authentication PAP, PPP Authentication SHAP, ou você pode misturar, tá? Você pode colocar, por exemplo, PPP Authentication PAP SHAP. Ele tenta primeiro o PAP e depois o SHAP. Ou então PPP Authentication SHAP PAP. Primeiro ele tenta SHAP e depois ele tenta PAP. Você pode fazer isso. Aí você tem que colocar um usuário e uma senha com o comando username e password. Então você pode colocar username, que nem está aqui, ó, né? Que nem a gente falou aqui, ó, nesse exemplo, ó. Você vai colocar o comando username hq espaço password boardwalk, tá? E para verificar show interfaces, debug PPP authentication, debug PPP negotiation e undebug all, tá? Isso aqui é a configuração. Então aqui eu estava com uma configuração com o SHAP, que é mais fácil, mais tranquila que a do PAP. Ó, hostname esquerda, hostname direita, tá? Então aqui eu tenho roteador esquerda, roteador direita. A senha tem que ser igual dos dois lados. A gente colocou same one, a igual em inglês, tá? Então a gente coloca aqui, ó, hostname esquerda, hostname direita. O Michael está perguntando se na Cisco eu posso conectar mais de um usuário na mesma interface PPP. Na interface física, não. Na interface física você vai conseguir configurar só um usuário, né? Como ela é ponto a ponto, aí não rola. Na lógica, sinceramente eu nunca testei. Na interface lógica eu nunca testei. Na física eu sei que é um usuário só. Então, hostname, essa é uma pergunta que não cai do CCNA, senão eu já tinha visto. Então aqui, ó, configuração hostname esquerda, hostname direita. Agora eu vou colocar o usuário e a senha. Username direita, ou username desse lado aqui, ó, esquerda, password same one, password same one. Então veja, cuidado com isso aqui, ó. Aqui eu tenho que estar direita, igualzinho o cara colocou no hostname dele. Aqui tem que estar esquerda, igualzinho esse cara colocou no hostname dele.
E o password aqui, ó, tem que ser igual dos dois lados. Tá? Então aqui agora eu configurei a autenticação. Configuramos o hostname, configuramos a autenticação, agora eu entro na interface. Interface serial 0/0, coloco o IP e a máscara, encapsulation PPP e para ativar a autenticação, PPP Authentication SHAP. Mesma coisa do outro lado, ó. Interface serial 0/0, IP address e a máscara, encapsulation PPP, PPP Authentication SHAP. Morreu. O que você pode fazer de errado para ficar up-down a interface? Você pode esquecer de um clock rate, você pode colocar aqui, ó, o username diferente do hostname que está do outro lado, ou você pode errar a senha, tá? Só isso aí. Se você configurou, lógico, né? Encapsulation PPP dos dois lados e Encapsulation PPP Authentication SHAP dos dois lados, né? Então, o que você pode errar é o usuário e errar a senha. Esse é o SHAP. Com isso, esses dois caras aqui, ó, antes de trocar pacote, vão fazer a autenticação, tá? E aí só passa ou não passa. Autenticou, não tem criptografia, não tem nada. Autenticou, vai passar os pacotes normais. Isso aqui é só um processo de autenticação, só para subir a interface. Perguntinha aqui, ó, boba, mas eu já vi cair em prova. Olhando as duas configurações, essa configuração vai funcionar ou não vai? Quem me diz aí se vai ficar up-up ou vai ficar up-down? O Ricardo já acha que não. Oh, o Michael já pegou o problema ali, ó, né? Password errado na segunda linha aqui, ó, né? Cisco com maiúsculo, Cisco com minúsculo. Então, esse cara aqui vai ficar up-down. Esse cara aqui vai ficar up-down. Eu já vi questão onde o cara colocava um ponto de exclamação aqui na frente, ó. Sacanagem, tá? O cara pegava e colocava um ponto de exclamação aqui na frente e falou que não subia a interface. Não sobe a interface porque o ponto de exclamação é um comentário. Então esse comando username pode um password Cisco aqui, ó, ele nem existe, tá? Então na realidade você nem configurou o usuário e a senha, porque tudo que está atrás da exclamação, tudo que está à direita da exclamação, ele é um comentário. Essa questão é sacana, né? Agora nessa aqui, ó, o que vai acontecer? Dá uma olhada aqui, agora eu corrigi, ó, eu corrigi aqui, senha está igual, pode 1 R1, pode 1 R1, pode 2 R2, pode 2 R2, certinho, bonitinho, senha Cisco, só que ó o IP, 10.0.1.1, 10.2.1.2, com a máscara /24. O que vocês acham? Vai dar para pingar um ou outro ou não vai? Se eu fizer isso numa rede fast Ethernet, não dá, né? Só que por incrível que pareça, aqui no PPP dá, tá? Esse é a única sacanagem do PPP. Ele pinga, porque ele é PPP, ele é ponto a ponto. Na hora que você colocou esse comando aqui, ó, 10.0.1.1, e deu um no-shut, a interface subiu, e você colocou 10.0.2.1, deu um no-shut, a interface subiu, o roteador coloca esses IPs na tabela de roteamento como um /32. O PPP insere uma rota a mais que os outros caras não inserem. Ele coloca o IP 10.0.1.1/32 e o 10.2.1.2/32 na tabela de roteamento. E aí o cara
pinga. É uma característica do PPP. É lógico que isso aqui não vai funcionar nunca, né? Não tem como colocar um protocolo de roteamento que leia uma rede aqui e uma rede aqui. Não existe, né? Só que pinga. Eles estão em redes diferentes, eles não deveriam pingar, mas se eu entrar nesse roteador e der um ping 10.212, ele vai pingar. Se eu entrar nesse roteador e der um ping 10.011, ele vai pingar. Em termos de rede, não funciona. Então, a LAN daqui, ó, nunca vai chegar na LAN lá do outro lado, tá? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Só que, de uma interface eu pingo na outra. O que outros protocolos não deixam, né? Se eu fizesse isso com Frame Relay, por exemplo, eu não ia conseguir pingar. Não ia dar certo. Se eu fizer com Fast Ethernet, também não ia dar certo. Para as redes pingarem, elas têm que estar na mesma subrede, né? Só que o PPP, como ele insere uma rota a mais, ele deixa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Isso é um detalhe que pega às vezes na prática, tá? É um detalhezinho que tem no PPP que nem todo mundo conhece. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é verdade, tá? Então, teoricamente, as interfaces deveriam estar na mesma rede IP, só que o PPP mapeia na interface aquele IP. Então, se você pingar IPs de subredes diferentes, mesmo que elas deveriam ser a mesma subrede, ele vai pingar por causa do PPP, uma característica dele. Então, ele não se importa com que endereço que você colocou aqui da camada 3, ele faz os dois se comunicarem, tá? Mesmo que a configuração lógica esteja errada, né? O projeto esteja errado. Claro, ponto a ponto. Em termos da rede como um todo, a LAN daqui nunca vai chegar na LAN de lá. Isso aí é fato. O PAP, ele só tem uma diferença do SHAP. Quer dizer, tem duas, né? Tem duas diferenças. Tem duas diferenças do PAP. Eu já respondo a tua pergunta aí, tá, Ricardo? O PAP tem duas diferenças em relação ao SHAP. Ó, hostname é a mesma, username e password é a mesma. PPP Authentication PAP. Na configuração, estou falando, tá, Antônio? Ele usa PPP Authentication PAP, e aí você tem que colocar um outro comando, PPP PAP Sent Username, esquerda, password, semi-one. E do outro lado, PPP PAP Sent Username, direita, password, semi-one. Ó, veja que isso aqui é um saco, tá? Porque olha só, aqui eu tenho que colocar o hostname do vizinho, mas aqui eu tenho que colocar o meu. E a mesma senha que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui embaixo também, tá? É um comando só isso aqui, ó, ppp pap sent username espaço esquerda, espaço password semi-one, tá? Então essa é a configuração do PAP. E, claro, a diferença dos dois protocolos é que o SHAP funciona com o hash MD5, né, ele é protegido, e o PAP não. O PAP é texto claro, né? O Ricardo perguntou ali se tem alguma finalidade essa característica, se não acaba levando ao erro. Provavelmente, no início das redes aí, deveria ter alguma finalidade por causa da história de se trabalhar só com classe A, B e C, né? Pura. Então, provavelmente, no início do IP, ele deveria ter alguma finalidade prática. Agora já não tem mais tanta, mas o protocolo funciona assim e continua funcionando desse jeito, tá? Só para a gente ver aqui alguns comandinhos a mais, isso aqui não cai no CCNA, tá? Então a compressão você coloca compress, predictor ou stack. O qualidade do enlace, PPP quality, coloca uma porcentagem que varia de 1 a 100. Isso aqui é em termos de qualidade, né? De 1% a 100% que o link esteja bom. Para você verificar Show Interfaces, ou Show Interface Serial 0/0, aqui está Encapsulation PPP, Loopback Not Set, Keep Alive tal, LCP Open. Esse LCP Open quer dizer que a interface está up-up. Se a interface estiver down-down ou up-down, ele vai ficar LCP Closed.
E aí ele descobriu aqui o IPCP e o CDP-CP. Então no Show Interfaces, Open está ok e Closed está com problemas. Debug. Debug PPP Authentication, Negotiation, Packet, tem alguns outros a mais, tá? Esses são os principais. O que a galera costuma cobrar no CCNA é o Authentication. Então, quando você faz a autenticação SHAP ou PAP, eu posso dar um Debug PPP Authentication e eu vejo só a troca de mensagem de autenticação, mais nada. No Debug PPP Authentication, você procura a palavra fail ou failure, que indica problemas na autenticação. E pass ou ok quer dizer que a interface, que a autenticação passou, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um Debug PPP Authentication. Chega aqui, ele fala Authorization Required, Authentication Peer tal, e o cara vai colocar aqui Authentication ACK. Chega uma hora que ele fica que nem isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma que tá ok, ó. Received, opa. Dá uma olhada aqui, ó. PPP Authentication Required. Aí ele manda aqui, ó, challenge do SHAP, de output de input, resposta. E aí ele fala aqui, ó, success, ó, SHAP success, tanto no output quanto no input. Autorizou o CDP. Aí ele autorizou aqui, ó, para passar e sobe a interface, tá? Quando ele está com problema, o cara vai ficar tentando trocar a mensagem. Só que chega uma hora que ele fala Received Login Response Fail. Aí ele manda um Failure Authentication Failed. Aí ele volta para esse processo aqui. Aí vai dar um Fail. Aí ele volta para esse processo aqui. Vai dar um Fail. Mesma coisa no PAP, tá? Ele fica mandando o usuário, mandando o usuário senha, recebendo o usuário e senha. Aí ele vai dar a resposta. Passou ou não passou. Se passar, chega uma hora que ele tem que dar isso aqui, ó. Success, success e interface API. Se não passar, ele vai ficar tentando trocar a mensagem, tentando autenticar o resto da vida, tá? Beleza? Então é só procurar por isso aqui, ó, né? Fail ou Authentication Failed, ou então o cara fica mandando usuário sem usuário sem usuário senha, sem nunca fechar, quer dizer que você está com problema. Se não está com problema, se está ok, vai chegar uma hora que tem que dar o success e a interface tem que ficar API. Tranquilo? Então deixa eu ligar aqui o meu compartilhamento, aí vocês me falam aí se funcionou. Espera aí que ainda está pensando no meu micro. Opa. O meu falou que fez aqui. Eu vou colocar a tela do Packet Tracer aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou abrir o laboratório 12.2, tá? Ele demora um pouco para sincronizar. Vamos ver se hoje sincroniza aí. Ó, o Ricardo falou que já foi. Maicon também. Volney também. Falta só o Antônio.
Todo mundo na área, então? Então, eu peguei o Lab 12.2, que ele serve para o Frame Relay e ele acaba servindo também para o PPP, tá? Então, esse link aqui, ó, entre o roteador chamado NAT e esse 2621XM é um link ponto a ponto. Ele está agora com HDLC. Eu vou transformar ele para PPP, tá? Então veja. Primeiro eu vou habilitar nesse cara aqui, ó, um debug PPP negotiation, tá? Eu vou habilitar um debug PPP negotiation para a gente ver as interfaces subindo. Conft int s, qual que é S aqui? 0/1 encapsulation PPP. Deve cair. Ela não deve subir, ó. Então aqui, ó. Ele pegou, colocou a interface para down, using default call redirection, treating connection as dedicated line, establishing active open. Só que, se eu for ver aqui a minha interface, ela deveria estar up e down, porque do outro lado não coloquei ainda. Aqui, ó, show IP interface brief. Opa, tá faltando um pedaço aqui, ó. Tá aqui, ó, ela tá up e down, né? Então veja aqui, ó, serial 0/1, ela ficou up e down. Porque eu não configurei o outro lado ainda, né? Então vamos pegar aqui agora esse cidadão. Como é que é o número da interface lá? Serial 0/0 agora. Vamos dar aqui também um debug PPP negotiation, para a gente ver a negociação. Conft int s0/0 encapsulation PPP. Agora o cara tem que subir. Tá lá, ó. Change state to app. Então esse cidadão aqui, ó, veja, quando eu coloquei encapsulation PPP, ele deu as mesmas mensagens, ó. Using default call redirection, creating connection as dedicated line, establishing active open, só que aqui ele colocou LCP is open. Ele foi até o final. Aí phase is forwarding, estabeleceu LCP, phase is up e subiu a interface, tá? Então se a gente for agora aqui, ó, e der um show IP interface brief, eu vou ver que a interface serial 0/0 está em app. Agora subiu, né? Então agora a interface subiu. Dos dois lados estão como PPP. Beleza? Agora vamos colocar autenticação nesse negócio aqui. Primeiro eu vou dar um undebug all, tá? Vou dar um undebug all e vou colocar só aqui, ó, debug PPP authentication. Só quero ver a autenticação agora. Eu vou lá entrar em conft int s0/1 PPP authenticate. Opa, esqueci de um negócio, né? Primeiro, username. Vamos pegar aqui o nome desse cara, ó, é R Embratel. Vamos ter que colocar o username aqui, ó. Vamos copiar. Vou colocar aqui, ó. Username R Embratel, password. Vamos colocar uma senha bem difícil que ninguém sabe. Cisco. Agora sim. Int s0/1 PPP authentication SHAP. Pau. Agora a interface tem que cair, né? Primeiro, ó, a interface foi para down. E ele ficou, ele tá mandando aqui, ó, esses confirec da vida e tá closed, ó. Aqui, ó, tá como closed. Ele fica mandando o resto da vida e não vai fechar, né? Que agora eu tenho configurado os dois lados, né? Então ele não vai fechar nunca. Agora vamos configurar aqui desse lado.
Vamos dar um... Ó, esse cara também está recebendo, ó. Vamos dar uma debug all. Debug PPP Authentication. Conft int s0/0 PPP Authentication SHAP. Agora ele deve subir. Ó, ele vai trocar os conf-rec, ó. Rec send. Por que não fechou? Por que não está fechando? Alguém viu aí o que eu esqueci? O usuário e a senha, né? Eu tinha que ter colocado aqui, ó, exit. Eu vou ter que dar um end aqui, eu vou ter que dar um undebug all. Eu vou ter que dar um undebug all nesse cara, senão ele vai ficar enchendo o saco, né? Conft username. Agora eu tenho que pegar o nome do outro roteador aqui, ó. Eu vou pegar esse roteador aqui, ó, é rmatriz. Rmatriz. R underline matriz. Password difícil Cisco. Agora sim. Agora esse rmatriz aqui, ó, ele vai ter que fechar, né? Ele estava com o debug habilitado, ó. Change state to app. Esse cara agora aqui subiu a interface. Vamos ver o outro cidadão lá que a gente configurou. Change interface to app também. Então os caras ficam tentando autenticar. Se não dá certo, ele fica dando aquele erro da autenticação. Ele fica conf-rec, manda para lá, manda para cá e não fecha nunca. Quando você configurou o usuário e a senha certo, eles fecham e transformam, colocam a interface em app. Aqui, ó, se eu der um show IP, interface brief, a minha interface está app. E também, se a gente der um show interfaces, vamos procurar serial 0/0. Serial 0/1, serial 0/0, ó. App, tá aqui meu IP. LCP Open, Encapsulation PPP, IPCP e CDPCP abertos, tá? Agora vamos ver aquilo que eu falei, ó. Vou dar um show IP route. Ó, aqui, ó. O que o cara colocou? O cara colocou uma rota para 201.002/32 na serial 0/0. O 201.002 é esse IP do outro lado aqui, ó. E nesse cara aqui, ó, se eu der um show IP route, ele colocou o 201.001/32 apontando para serial 0/1, tá? Então ele coloca essa rota nesse roteador aqui, apontando para cá, né? Opa, ele abriu aqui, ó. Então nesse roteador aqui, ó, ele colocou uma rota apontando pro 2621XM. É isso que eu falei para vocês que ele faz, né? Que ele cria uma rota a mais no PPP. Então essa rotinha aqui, ó, os outros protocolos de camada 2 não fazem, né? Essa rota /32. Por isso que você consegue pingar, mesmo que o IP seja de outra, mesmo que seja um outro IP. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Conft, esse aqui é o R Embratel, esse seria o 0/0, né? Int S0/0, IP address 10.001.55255.255.0. Beleza, ó. Coloquei um IP que não tem nada a ver. Aquele cara tem um IP 201.2, ó. Se eu der um ping agora, 201.002, ele pinga. Tá lá, ó, ele pingou. Uma rota /32 é o que a gente chama rota para o host, tá?
Então sempre que eu quiser criar uma rota para um cara que eu não quero saber a rede inteira dele, só quero saber o host, eu posso criar uma rota para o /32. Eu coloco o IP do cara e coloco a máscara 255, 255, 255, 255. Então é uma rota para um host específico. E claro, essa inserção pelo protocolo de roteamento é uma característica do PPP. Ó. Então se eu pegar aqui e der um ping 10001, que eu coloquei lá, ó, ele aceita. Mas isso aqui está totalmente fora do esquadro, né? Esse negócio aqui não tem nada a ver, né? Porque eu tinha que dar um conft int s0/0 IP address 201.001 era /30? É. 255, 255, 255, 252. Agora tá certinho. Era só para mostrar para vocês como é que o PPP funciona, essa rota que ele coloca /32. PPP é isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar. O que cai no CCNA é para que você entenda, né, a diferença do PAP para o SHAP, questão da encapsulation, os comandos debug que tem nele, o negotiation e principalmente, né, o authentication, o debug PPP authentication, e essas configuraçõezinhas básicas, tá? Tem que lembrar sempre que ele vai usar um username, que é o hostname de um lado, e a senha tem que ser igual nos dois. Beleza? Alguma dúvida? Vamos dar uma paradinha para o intervalo ou querem ir direto? Justamente, o que o Antônio colocou ali aqui. Para o PPP faz sentido ele reconhecer redes distintas, porque na realidade ele é um protocolo ponto a ponto, ele não está nem aí se você tem mais gente ou não na rede, né? Ele é ponto a ponto, é de um lado até o outro. Vamos parar os 10 minutinhos, se voltamos 21h15. Já tem mais um fome ali. Então 21h15 voltamos aqui, beleza? Então vamos lá. O Frame Relay, já diferente do PPP e do HDLC, ele pode ser usado numa rede um pouco diferente, tá? Numa rede chamada ponto a ponto ou ponto multiponto. A rede Frame Relay, você não liga um roteador direto no outro, que nem a gente faz com PPP e com HDLC. A rede Frame Relay ela precisa de switches Frame Relay. Então tem uma entidade a mais aí na jogada, que não só os roteadores que a gente usa. Mas na realidade o switch Frame Relay não é um switch, é um roteador também, tá? É um roteador configurado como switch. E existem também equipamentos que são específicos switch Frame Relay para operadora, né? Com equipamentos de grande porte. Então a diferença básica é o quê? O ponto a ponto, então se eu tenho aqui um roteador e uma unidade aqui, uma matriz e 3 filiais, se eu for ligar com ponto a ponto, eu preciso de 3 interfaces seriais desse lado e uma interface serial aqui em cada ponta. Tá? Aqui no meio da operadora, vai ter, claro, uma rede aqui que é toda da operadora e ela vai ter que dedicar para você essa banda que você contratou aqui. Ó. Se você pegou aqui, por exemplo, 128K desse lado, no meio aqui eu tenho que estar dedicado 128K para desse lado aqui chegar o 128K para você. Então ela não consegue compartilhar a banda que ela vendeu num link ponto a ponto com outros clientes. Quer dizer o quê? Se ela vender 100 MB de link ponto a ponto, ela tem que entregar 100 MB do outro lado. Não tem escapatória, tá? Link ponto a ponto é o chamado Clear Channel, o canal limpo, tá? Você pega a informação do lado e transporta ela para o outro diretamente.
Já no Frame Relay, você tem uma estrutura diferente. Você tem uma estrutura aqui de switches Frame Relay. Você forma uma nuvem Frame Relay. Então, se eu quiser ligar de uma matriz a 3 filiais, eu posso ligar somente um circuito aqui, ó, do roteador com o switch Frame Relay, mais um circuito aqui, um circuito aqui e um circuito físico aqui. E aí eu posso criar enlaces lógicos entre essas unidades e a sua matriz, tá? Chamado PVC, que é o Permanent Virtual Circuit. E eu identifico esses links lógicos através do DLCI, que é o Data Link Connection Identifier, que é como se fosse o endereço MAC para o Frame Relay, tá? É o endereço de camada 2 do Frame Relay. A linha dedicada, então, precisa de uma interface em cada equipamento. O Frame Relay, por ser uma topologia compartilhada, ela cria caminhos virtuais e não precisa de uma interface por equipamento. Então, a gente liga através de caminhos virtuais aqui, tá? Através de caminhos virtuais. O Frame Relay, ele tem toda uma topologia. Então, para fazer isso aqui, ó, para fazer isso aqui tem uma terminologia. Vocês podem ver aqui, ó, tem DLCI, PVC, o switch Frame Relay. Então a rede aqui dentro da operadora tem um monte de switch Frame Relay interligado. Um monte de roteador, pode ser um monte de roteador, configurado como switch Frame Relay interligado, tá? E nas pontas a gente tem os CPEs aqui, os equipamentos dos clientes. Então tem uma terminologia envolvida. A gente vai ver essa terminologia. Primeiro termo é a taxa de acesso. É a velocidade de clock que o cara te entrega. Então, por exemplo, eu posso comprar um circuito Frame Relay com taxa de 2 MB. Essa é a taxa máxima que você tem. É o teu clock rate que está na interface, tá? Em inglês isso aqui é chamado de AR, Access Rate. Aí a gente tem o DLCI, Data Link Connection Identifier. O Data Link Connection Identifier identifica um circuito virtual, uma conexão virtual chamada de PVC, Permanent Virtual Circuit. Ele equivale ao MAC da Ethernet, tá? Então, cada PVC, cada DLCI vai identificar um caminho que você está indo para algum lugar. Local Management Interface. Como a rede de Frame Relay é composta por um CPE, que ao invés de ligado direto no outro, ele é ligado numa nuvem Frame Relay, que eu tenho um monte de Frame Relay Switch aqui, ó. Você tem um protocolo que gerencia essa interface entre o CPE e o Switch Frame Relay. O nome dessa interface é Local Management Interface, ou LMI. Então é um padrão de sinalização entre o CPE e a nuvem Frame Relay, entre o Switch Frame Relay que ele está conectado, tá? O que esse cara faz? Ele tem o Keep Alive, então ele de tempos em tempos fica trocando mensagem, é o que dá o API da interface, né? Gerencia os DLCIs, então esse cara aqui, ó, o Switch Frame Relay, é o que gerencia os DLCIs que você configurou no teu roteador. O dono dessas conexões virtuais é o Switch Frame Relay. O LMI, ele pode ser de 3 tipos no roteador da Cisco. Cisco, ANSI e QE933A. Por padrão ele vem como Cisco, tá? Mas só que como, lógico, a Cisco viu que não tinha só equipamento Cisco ligado nas pontas, ele criou a partir do iOS 11.2 um treco chamado LMI AutoSense. Então ela criou um recurso para o cara detectar sozinho a LMI. Ele tenta Cisco, se não conseguir ele tenta ANSI, se não conseguir ele tenta QE933A. Então o roteador 11, se tem o iOS, né, 11.2 ou superior, você não precisa nem configurar esse parâmetro da LMI. Ele sozinho descobre. Mas a gente vai aprender como é que configura na munheca, tá? Então eu vou ter que pegar o roteador e colocar uma desses 3 tipos de LMI. Cisco, ANSI e QE933A. PVC, quando você cria um link virtual,
que você dá um endereço para ele, um DLCI para ele, você cria um PVC, um circuito permanente, um circuito virtual permanente, o Permanent Virtual Circuit. É o cara que faz a conexão entre as duas pontas com o frame relay. Então o PVC é o meu circuito virtual, é como se fosse um link físico entre duas pontas, só que na realidade aqui no frame relay não é físico mais, né? É um link virtual. Committed Information Rate. Aí aqui vem o segredo do frame relay, tá? Você tinha o AR, ou taxa de acesso, que era a banda, o clock rate comprado da operadora. O Committed Interface Rate é a taxa garantida em bits por segundo que a operadora tem que fornecer para você. Então o Committed Information Rate é como no ADSL, por exemplo, né? Se a gente olhar lá nas letras minúsculas, o cara fala que você tem uma banda de 1 mega, de 10 mega, 100 mega, e lá embaixo está escrito, né, que eles garantem 10% da banda. Então você, na realidade, você tem um access rate de 10 mega, mas o teu committed information rate do ADSL é só 10% dos 10 mega, ou de acordo com o contrato que cada operadora faz com a gente, tá? Eu só usei esse exemplo para fazer um paralelo. Isso permite que a rede frame relay seja utilizada de maneira compartilhada. Então aqui, por exemplo, nessa topologia aqui, ó, nessa topologia, eu posso configurar aqui 2 mega, mais de access rate, mas comprar de CIR, de Committed Information Rate, 1 mega. Então quer dizer o quê? Se tiver tudo livre, tudo beleza, não está tendo congestionamento, eu posso chegar a 2 megabits por segundo. Mas se a rede começar a congestionar, ela vai diminuir minha velocidade até no mínimo 1 mega, que é o meu garantido. A rede começou a ficar de novo livre, você começa a subir e pode chegar até 2 mega de taxa de transmissão. Com isso, o cara consegue vender o mesmo circuito de 2 mega para 2 clientes, por exemplo. Ele vende para você um circuito de 2 mega com CIR de 1 mega e para o outro cliente também um circuito de 2 mega com CIR de 1 mega. Então, com 2 clientes, ele compartilha um link só. Por isso que é uma versão mais econômica aí, né? Aí vem alguns termos que são utilizados, não muito para o CCNA, tá? Mas eu coloquei aqui porque tem na documentação. O Committed Burst, o Excess Burst. Esses dois caras aqui, o Committed Burst e o Excess Burst, são contas que você faz para chegar nesse cara aqui chamado Committed Information Rate. O Committed Burst é o número máximo de bits que o switch concorda em transferir no intervalo de tempo, e o Excess Burst é a quantidade de bits máximos não garantidos que o switch tenta transferir além da CIR. Então veja aqui, ó, eu tenho um cara que delimita a CIR e eu tenho um cara que fala, ó, acima da CIR você pode subir até tanto, tá? É como se eu tivesse assim, né, um gráfico aqui, ó, isso aqui é a minha taxa garantida, é a CIR, tá? Minha taxa garantida. Mas eu tenho uma banda, na realidade, que vai até o access rate aqui, até 2 mega. Então esse committed burst aqui, ó, é a CIR, é o que está me dando aqui. E o excess burst está falando para mim que eu posso subir até aqui quando o meu circuito está livre, tá? É que na hora de configurar isso no roteador, a gente não faz isso no CPE. Você tem duas maneiras de configurar. Você pode configurar essa parte do traffic shaping, né, que eles chamam, essa parte da modelagem de tráfego, você pode configurar no CPE ou na rede frame relay. A maioria das operadoras configuram lá nos switches, não no CPE. Então aqui está um gráfico mais bonitinho do que eu fiz ali. Ó. A gente tem a taxa máxima, eu contratei 64K. Mas eu quis garantido 32K. Então, o 32K é a minha linha mínima. Eu comecei a transmitir, o tráfego começou a subir, a rede está livre, eu cheguei a transmitir a 64K. Começou a ficar um tráfego pesado, os switches frame relay vão me diminuindo até eu chegar no mínimo na minha banda, que é 32K. Então aqui está o congestionamento.
Terminou o congestionamento, eu vou conseguir subir de novo até chegar no 64K ou perto dele. Beleza? Entenderam o conceito da SIR e do Access Rate? Aí eu falei aqui em congestionamento, né? Falei em congestionamento. Tem que ter alguma coisa que trate, que faça eu diminuir minha velocidade. Se eu tenho um mínimo de 32K e um máximo de 64, quando esse treco começar a ficar congestionado, quando a rede começar a ficar congestionada, alguém tem que avisar. E também, o que eu vou apagar? Será que eu posso apagar bits que estão aqui embaixo? Não, né? Isso aqui é garantido, eu tenho que apagar esses que estão aqui em cima. Então, alguém tem que avisar o que eu tenho que apagar quando a rede está congestionada. E essa é a função do FEC-N, BEC-N e DE. Tá? Esses caras são os 3 caras que a gente usa no congestionamento. Então, ó, você tem um BEC-N, FEC-N. Isso aqui são os avisos que está congestionado. BEC-N é backward, para trás. FEC-N é forward, para frente. Então, quando está congestionado, ó, o switch está falando que há congestionamento. Ele avisa para o roteador aqui, ó, que está enviando, ó, vamos pegar o sentido de tráfego aqui, ó. Eu estou mandando coisa daqui para cá, tá? Eu estou mandando informação daqui para cá. Esse fluxo congestionou. O switch manda para trás, para o roteador que está enviando um back-N, para ele começar a diminuir a velocidade. E avisa para o switch, para o roteador da frente, com FEC-N, com o Forward Explicit Congestion Notification, que esse cara vai começar a receber menos banda. Entenderam? Então o back-N avisa para trás, para quem está enviando, para ele começar a diminuir, e avisa para o cara da frente para falar assim, ó, cara, você vai começar a receber menos. Com isso eles conseguem liberar buffer e tudo mais, tá? Então o roteador trabalha com uma eficiência maior. Se ele souber quanto de buffer, quanto de memória ele tem que alocar para aquilo. Então o FEC-N avisa para frente e o back-N avisa para trás. E o DE, ele é um marcador que tudo que tiver acima da SIR é setado com 1 no DE. Aí, tudo que tiver 1 no DE, que é o indicador de discard eligibility, a elegibilidade do descarte, vai ser apagado. Então aqui, ó, nesse gráfico que a gente viu aqui, ó, então tudo o que for aqui acima da SIR vai ter DE igual a 0. DE igual a 1. E tudo que for abaixo vai ter o DE igual a 0. Deu o congestionamento aqui, ó, deu o congestionamento, esse cara sabe que ele pode apagar esses tráfegos aqui, ó, marcado com 1 no DE. Quem está marcado com 0 no DE, não vai ser marcado. É tudo ao mesmo tempo agora, Antônio. Ele envia DE, ele manda FEC-N, back-N, ele vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então a marcação do DE, por exemplo, ela é feita ao longo do tempo. Ela é feita, o cara começou a transmitir, ele mandou coisa acima da SIR, já é marcado com DE. Começou a dar congestionamento, ele já começa a apagar o que está marcado com DE, ele já começa a bloquear o que está marcado com DE, manda para trás para quem está enviando um back-N e manda para frente para quem está recebendo o tráfego um FEC-N. Tudo ao mesmo tempo. Beleza? Não tem uma sequência. Aconteceu o congestionamento, ele toma essas 3 atitudes. Quem está com DE igual a 1 vai para o saco. No sentido do tráfego, você tem que imaginar o sentido do tráfego. Então, por exemplo, daqui para lá, ele manda back-N para esse cara e manda FEC-N para o cara da frente. Não tem recuperação. Aí, quem recupera, por exemplo, o pacote perdido, se era TCP, o cara vai mandar retransmissão, né? É a camada 4. Se for UDP, aí o UDP nem tem recuperação de dados, né? Se a tua aplicação UDP tiver isso, aí é a aplicação que vai cuidar desse negócio. Então, quem vai cuidar de recuperar é a camada 4 ou a camada 7, né? Beleza? Aqui é a camada 3, né? É camada 2 e 3, né? Best effort. O cara não quer nem saber se ele está apagando ou não. O que ele quer resolver é o problema dele do congestionamento. Só isso. Aí ele vai apagar e acabou.
Então veja, quando eu projetei uma rede frame relay, o que eu defini então? Se a gente for resumir aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele tem um link, esse link tem uma taxa chamada Access Rate, taxa de acesso, de 2 MB. Aí eu vou definir o meu Committed Information Rate, a CIR, que é a minha banda garantida, por exemplo, de 1 MB, tá? Então quer dizer, eu tenho banda de 2 MB, garantido 1 MB. Se tiver congestionamento, eu vou chegar no mínimo a 1 MB. O protocolo que roda entre o switch e o CPE é chamado de LMI, Local Management Interface, que pode ser Cisco, Q933A ou então ANSI. São 3 modelos, tá? E quando eu crio um circuito virtual para o cara, para um falar com o outro, ó, esse cara vai falar com esse. Eu vou ter que definir aqui um DLCI, que é um Data Link Connection Identifier. Por exemplo, eu coloquei aqui o DLCI 100, que vai conectar com o DLCI 200 lá do outro lado. Só um exemplo aqui, tá? Então você vai ter, para fazer uma conexão frame relay, eu tenho um PVC aqui ó, com DLCI 100 e um PVC aqui com DLCI 200. E o switch frame relay que vai dar um jeito de conectar esses dois caras aí pela rede. Joia? Topologia frame relay. Basicamente são 3 topologias, tá? Eu tenho a Full Mesh, Partial Mesh ou Estrela, que é chamada de Hub and Spoke. Então, a Full Mesh eu ligo todo mundo com todo mundo. Então, ó, eu tenho aqui ó, 4 roteadores. Eu liguei um link daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E a mesma coisa nos outros. Então, eu liguei todas as possibilidades. Partial Mesh, eu estou ligando mais de um link para um, mas não fiz todas. E a Estrela é a topologia matriz filial, né? Um link daqui para cá, um link daqui para cá, um link daqui para cá. Então, esse cara aqui é a matriz e eu tenho filial 1, filial 2, filial 3. Então, isso aqui é uma topologia em estrela, ou então que ele chama esse cara aqui de Hub and Spoke, tá? Hub and Spoke. É o nome dessa topologia também. Essa é a mais utilizada no frame relay. Essa aqui é o Hub and Spoke. Essa, então, o Hub and Spoke é a topologia que a galera gosta de cobrar no CCNA e também que a gente usa muito na prática. Tá? Eu trabalhei em operadora, eu trabalhei na IMPSAT, que virou Global Crossing, agora é Layer 3. O que eu configurei de circuito frame relay não foi brincadeira. Então, a topologia Hub and Spoke, ó, eu tenho um cara que é o Hub, a matriz, e um monte de cara que são os spokes aqui, ó, as filiais. Aqui, ó, eu só tenho uma conexão física, só uma, tá? É uma conexão física aqui, ó, entre o roteador e a nuvem. Então eu tenho uma serial só. Aí na serial da matriz, eu vou criar um circuito virtual para cada localidade. Ó, eu criei o 102, 103, 104, 105. São 4 DLCIs. Aí eu pego, por exemplo, o DLCI 102 e conecto com o 201, 103 com o 301, 104 com o 401 e 105 com o 501 desse lado. Tá? Esse exemplo aqui, ele pode ser com ou sem subinterfaces. Na prática, a gente usa a maioria frame relay com subinterface ponto a ponto. Essa é a prática, tá? Com subinterface ponto a ponto. Então aqui, ó, se eu estivesse falando um negócio real, eu estou falando aqui ó, em criar 1, 2, 3, 4 subinterfaces. Cada PVC que eu crio, cada DLCI, eu crio uma subinterface, tá? A gente vai ver que tem outras maneiras de configurar. Mas esse é o Hub and Spoke. É um cara aqui e um monte de cara do outro lado. E eu vou criar caminhos virtuais entre eles. Relação entre DLCI e PVC. Então, o PVC são administrativamente configurados e gerenciados numa rede frame relay. É o cara que é responsável por essa conexão local entre o teu CPE e a nuvem frame relay. Então, aqui na realidade, para fazer um link, eu tenho um PVC de um lado e um PVC do outro, tá? PVC são identificados por DLCIs. Então, cada DLCI
representa um circuito permanente. Os DLCs do frame relay têm importância local. Quer dizer o quê? Se eu tiver 100 switches, eu posso repetir DLCI entre eles, porque o DLCI tem significância local. Se um switch eu uso de 1 a 1000 DLCI, no outro eu também posso usar de 1 a 1000. Não tem problema nenhum. Agora, se eles tivessem significância ou importância global, quer dizer que todos os switches frame relay compartilhariam a mesma numeração, tá? É que nem se eu tivesse uma central telefônica e elas fossem isoladas. Vamos supor assim, ó. Eu tenho aqui uma central telefônica, aqui eu tenho outra. Se eu colocar um número aqui, ó, 3333 1020, nesse cara, e eu colocar o mesmo número aqui, ó, 3333 1020, vai dar um pau, né? Quem é dono do 3333 1020? Sabe-se lá Deus. Porque na central telefônica, esses números aqui, ó, eles têm que ser únicos, senão eu não sei quem é o final, né? No frame relay, isso aqui funciona diferente. No frame relay aqui, ó, se eu tenho um switch aqui, ó, por padrão, se eu criei aqui um PVC com DLCI 1, eu também posso criar um aqui ó, com DLCI 1, sem problema nenhum. Porque ele não tem significância global, ele não tem importância global, ele tem importância local. Então aqui eu posso ter o PVC 1, posso ter o PVC 100, aqui também eu posso fazer o PVC 100, sem problema nenhum. Tá? Aí existem extensões de LMI que fazem isso aqui ficar como se fosse um endereço global, como se fosse um endereço de centrais telefônicas. Tá? O padrão não é ser assim, o padrão é ter um significado, uma importância apenas local. Entendeu agora, Antônio? Entenderam aí, pessoal? Então, cada switch administra a sua numeração de DLCI. Se o que eu estou querendo dizer é, por padrão, cada switch frame relay é um switch. Cada um administra a sua numeração. Se eu coloquei PVC 100 aqui, do outro lado, o que o cara vai colocar, o problema é dele. E pode ser 100 também. Então, cada um administra a sua numeração de TLCI. Entendeu agora? Alguém mais não entendeu aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, eu tenho um monte de cliente. Isso aqui são switches frame relay, tá? Eu tenho um monte de cliente ligado aqui, ó. Esse cara pode estar com DLCI 100, aqui DLCI 101 e aqui DLCI 102. Aqui eu posso ter o 100 de novo. Aqui eu posso ter o 101 de novo. Mesma coisa aqui, aqui eu posso ter o 100 também. Porque os DLCIs têm significância local. Eles não são interpretados globalmente. Melhorou, né? E os equipamentos de comunicação do provedor montam uma tabela que mapeia os valores de LCIs para portas de entrada e saída. Então quem tem que cuidar disso é a operadora, tá? Quem vai conectar dentro da nuvem é a operadora. E normalmente o DLCI, quem te passa é a operadora. Você comprou um circuito frame relay, quem passa o DLCI é a própria operadora. Os DLCIs são números, tá? Os números que têm uma faixa, que vai de 0 até 1023. Então, olha só, tem alguns DLCIs que são reservados. Ó, o 0 é para LNI, 1 a 15 é reservado, 922 até 1007 é o tal do CLLM, 1008 até 1022 reservado para o futuro, os caras adoram reservar coisa para o futuro, né? 1019 até 1020 multicast da Cisco, 1023 LMI da Cisco. O ATM, o Ricardo está perguntando se o ATM não é utilizado mais. O ATM é utilizado ainda, sim. As redes ADSL, por exemplo, são tudo baseado em ATM. Então, olha só. Aqui, ó, na rede que a gente tem.
Então, por exemplo, eu tenho um cara aqui ó, com DLCI 249 e um outro cara com DLCI 319 aqui, ó, entre esses roteadores, ó, DLCI 249 e aqui nesse outro cara, cadê o outro roteador? O azulzinho aqui eu tenho DLCI 319. E você pode ter isso aqui ó, repetido durante a rede, tá? Então aqui nesse roteador eu posso, nesse switch aqui, ó, eu tenho o 349, mas eu podia ter o 349 nesse cara aqui também. E eu podia ter um 349 aqui nesse cidadão também, sem problema nenhum. Porque eles têm significância local, né? Desculpa, 249, né? E como é que a rede faz isso? Aí os switches fazem uma tabela de ligação entre eles, ó. Então esse 249 daqui, ó, ele pode estar ligado com esse DLCI 319 do outro lado, tá? E esse 249 daqui com o 624 lá do outro lado. Quem faz esse mapeamento dentro da rede são os switches. Um pouco mais sobre a LMI, o desenvolvimento aí do Frame Relay, a Cisco, essa Stratacom, a Northern Telecom e a Digital Equipamentos, elas que começaram a desenvolver um Frame Relay, um LMI interoperável, tá? Então, o LMI, ele fornece aí os recursos adicionais para a tua rede. Então, qual é a função do LMI? Que eu já falei, né? Determinar o status operacional dos PVCs. Então, quem disse o PVC está up down é o LMI. Na realidade, ele tem 3 status: ativo, inativo e deletado. A gente vai ver depois, tá? Ativo está ok, inativo o roteador remoto está com problema e deletado você está com problema. Ele transmite pacotes de keep alive e informa o roteador que PVCs estão disponíveis, tá? E como eu falei, tem 3 tipos: ANSI, Cisco e Q933A. Qual que é o padrão? Vamos ver se vocês descobrem qual que é o padrão. É ANSI, Cisco ou Q933A? Os roteadores são da Cisco. O Maicon colocou ali o Volney também, né? Como o roteador é da Cisco, é claro, né, que o padrão é Cisco, tá? Então, se alguém perguntar qual é o LMI padrão do Frame Relay, é Cisco. Além disso, tem 2 tipos de encapsulamento. Então, o encapsulamento geral, aquele formato do Frame Relay, o quadro do Frame Relay, ele pode ser Cisco ou IETF. Então, veja, o LMI, que é a interface de gerenciamento, ela pode ser ANSI, Cisco e Q933A. Mas o encapsulamento, aquele quadro do Frame Relay, ele pode ser Cisco, que é proprietário, ou IETF, que é aberto. Qual que é o padrão? Não precisa nem perguntar, né? É só dar copy-paste. O padrão é Cisco. Então os roteadores da Cisco, eles vêm, se você não falar nada, se você colocar só Encapsulation Frame Relay, ele vai vir como encapsulamento Cisco e LMI Cisco. Na realidade, a LMI ele vai vir com AutoSense, né? Ele vai vir com AutoSense. Eles têm, o Maicon colocou ali que eles têm uma excelente autoestima, é uma realidade, né? Eles pressupõem que o padrão é o mundo inteiro estar trabalhando com roteadores Cisco, né? Então a gente está com, quando você não fala nada, ele pressupõe que você está com o encapsulamento Cisco e o LMI Cisco. Se você quiser ligar no mundo, né, com outros fabricantes, você vai ter que colocar o encapsulamento Frame Relay padrão IETF, definido pela RFC 19490 aqui, tá? Com uma LMI ANSI ou então com a LMI Q933A. Então aqui eu tenho um exemplinho de configuração. Se eu colocar Encapsulation Frame Relay, eu ativei o Frame Relay no padrão Cisco. Aqui eu também, ó, Encapsulation Frame Relay, eu ativei no padrão Cisco. Se eu quiser ativar o Frame Relay aberto, no padrão IETF, é Encap Frame Relay IETF. Então aqui, ó, se eu colocar o comando
Encap Frame Relay ETF, Encapsulation Frame Relay ETF, aí sim eu coloquei o Frame Relay no padrão aberto, que conversa com qualquer fabricante, tá? E ó, para eu definir a LMI na munheca, ó, Frame Relay, LMI Type, aí você pode colocar ANSI, Cisco ou Q933A, tá? Não dá para definir duas de uma vez só, você coloca só uma delas. Vamos ter lab disso aqui também. Tá, Antônio? A gente vai fazer o lab desse cara, pode ficar tranquilo. Esse cara, o Frame Relay, então, veja só. Você tem um cidadão aqui, você conhece o DLCI dele, você tem um cidadão lá do outro lado que você não sabe nada dele, porque ele está dentro de uma nuvem Frame Relay. Sabe-se lá Deus quem é esse cara que está lá do outro lado, tá? E a gente sabe que para a gente conversar, eu tenho que ter mapeado o endereço de camada 2 com o endereço de camada 3. É que nem faz o ARP para a gente, né? Quando eu vou mandar lá um pacote para alguém que está na mesma LAN, eu tenho que primeiro descobrir qual é o MAC remoto através do ARP. Só que como esse cara aqui, ele não é Ethernet, ele é diferente, ele é Frame Relay, ele faz um cara chamado Inverse ARP. Tá? Porque você conhece qual é o teu endereço de camada 2. Você sabe o teu endereço de camada 2, só que ao invés de querer saber o endereço de camada 2 remota, para o Frame Relay, você quer saber o endereço de camada 3 remota. Por isso que o nome desse cara aqui é um Inverse ARP. Tá? Então você vai mandar uma pergunta para a nuvem Frame Relay, falando, eu sou o DLCI 101, qual é o IP do cara remoto que está conectado comigo? Então, não é mais você chegar e falar, eu tenho o MAC tal e eu conheço o IP remoto. Qual é o MAC remoto? Né? O ARP é assim, né? Eu conheço o IP remoto, mas eu não sei qual é o MAC do cara. Tá? Eu não sei qual é o MAC do cara. Agora não. Agora eu quero saber qual é o IP remoto. E eu não quero saber qual é o MAC do cara. Eu não quero saber o DLCI. Eu quero saber qual é o IP remoto. Beleza? Então, olha só. O Inverse ARP ele faz um mapeamento da camada 2 para a camada 3. O processo é repetido para cada protocolo de camada 3. Então, cada roteador aqui, ó, se ele tem, por exemplo, esses 4 DLCIs, ele vai fazer uma pergunta no DLCI 101. Ó, eu tenho o DLCI 101. Qual é o IP remoto que está lá do outro lado? Eu tenho o DLCI 102. Qual é o IP remoto que está do outro lado? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 101, 102, tudo na mesma interface. 103 e 104. Ele vai mandar o Inverse ARP aqui para o Switch Frame Relay, e aí o Switch Frame Relay vai mandar uma pergunta para os caras que estão do outro lado lá, que estão ligados com aqueles DLCIs, e o cara, quando responder, o Switch responde para cá falando qual é o IP dele. Beleza? Então, mapeando o IP com o IP remoto com o meu DLCI local, eu já consigo fazer a comunicação com o Frame Relay. Nem sempre o processo do Inverse ARP funciona entre fabricantes, tá? E tem situações que eu vou ter que fazer na mão. Para você mapear o ARP na mão, o ARP inverso na mão, é esse comando chamado Frame Relay Map. Então veja, ó, entrei na interface, deu Encapsulation Frame Relay. Agora eu vou mapear na mão, olha só aqui, ó. Eu estou nesse roteador. Eu tenho DLCI 110 e o IP remoto é o 10.16.02. Aí eu dei lá, ó, Frame Relay Map, IP 10.16.02, o IP remoto, DLCI local, e aí eu coloquei aqui uma mensagem chamada Broadcast. Se eu quiser, eu não preciso colocar isso aqui, tá? Eu só coloco Frame Relay Map IP 10.16.02.110. Veja, 10.16.02 é o IP remoto, 110 é o meu DLCI local. Então eu mapeei na mão. Se o roteador não fizer isso para mim, eu posso mapear esse cara na mão. Beleza? Essa mensagem chamada broadcast atrás quer dizer que o cara pode fazer broadcast
nessa rede, tá? As redes frame relay a gente vai ver, provavelmente na aula que vem, que ela tem dois tipos. Ela pode ser multi-acesso, que é chamada não broadcast multi-acesso, ou ela pode ser ponto a ponto ou multiponto, tá? Ponto a ponto e multiponto, NBMA, ou então que você sem o tal do NBMA, tá? Que é o non-broadcast multi-access. Quando que eu vou configurar essa tranqueira aqui, ó? Somente quando você tiver uma rede onde você tem uma interface mapeada com vários roteadores, tá? Só que sem subinterface. Então, quando eu não tenho subinterface, por exemplo, eu tenho aqui ó, só esse cara, int serial 0/1. Eu tenho DLCI aqui, ó, 110, vamos colocar mais, eu tenho 120 e o 130, tá? Eu tenho 3 roteadores aqui, ó, mais um aqui e mais um aqui. Vamos ligar esses caras aqui ó, na nuvem. Esse cara está ligado com esse switch, esse cara está ligado com esse switch. Aí vamos supor aqui ó, que eu tenho IP 10, 16, 0, 16, 03, barra 24. E aqui embaixo eu tenho o 10, 16, 04, barra 24. Veja a encrenca. O cara tem uma interface só, um IP só e pode sair para cá ou para cá. Que PVC se comunica com que IP? Essa é a grande pergunta do cara. Como é que o cara identifica que PVC se comunica com que IP? Quem deveria mapear isso para ele é o tal do Inverse ARP, tá? Se você não quiser deixar o Inverse ARP mapear, você vem aqui e configura, ó, Frame Relay Map IP 10.16.02.110. Vamos supor aqui, ó, que o 110 então está vindo para cá. Ó, aqui está o 110. Vamos supor que o 120 venha para cá e o 130 venha para cá. Aí eu ia colocar Frame Relay Map IP 10.16.03 mapeado com o 120 e Frame Relay Map IP 10.16.04 mapeado com o meu 130 local. Agora o roteador sabe para onde ele tem que mandar, né? Toda vez que ele tiver que mandar alguma coisa para o IP 10.16.03, ele pega a rota do DLCI 120. Para o 10.16.02, ele pega da 110. E 10.16.04, ele pega da 130. Beleza? A do DLCI é com... Aqui eu não preciso fazer, tá? Quando eu estou sem subinterface, quando eu estou com interface direta, eu não preciso configurar o DLCI. Quem me diz o meu DLCI é o próprio Switch Frame Relay. A gente vai ver que eu posso colocar o DLCI na outra configuração, tá? Quando a gente tiver subinterface, aí eu vou ter que avisar que DLCI está em cada subinterface. Nesse caso, quando eu tenho a rede não broadcast multi-access, que eu tenho interface, eu não tenho subinterface, o próprio Switch Frame Relay que me diz quais são os meus DLCIs. Quando eu tenho esse tipo de interface, veja, com uma interface só, aquele exemplo, eu saía para 3 caminhos, né? Aqui a gente vai poder entender o esquema do Split Horizon. Ó. Quando eu tenho essa rede, por que o nome dela é não broadcast multi-access? Porque eu tenho um IP só aqui, ó, por exemplo, 10.16.01, aí desse lado aqui, ó, a mesma subrede, 10.16.02, aqui eu tenho 10.16.03, o ponto 3, e aqui eu tenho o ponto 4. Veja só, quando eu tenho que falar com esse cara, eu estou pegando a mesma interface para esse e para esse. É só uma interface física. Então, o que era o Split Horizon? O Split Horizon era um problema que acontecia que quando eu recebia uma atualização de roteamento por uma interface, eu não poderia avisar sobre a mesma rota por aquela mesma interface. O que vai acontecer
Se esse cara tá com uma LAN aqui, ó, e avisar, minha LAN caiu, ele vai avisar por aqui, vai chegar na serial 0, por exemplo, dele aqui, ó, que a LAN caiu. Ele não vai poder avisar nem para esse cara, nem para esse cara. Ele está na mesma subrede, ó. Eu acabei de receber a mensagem pela subrede 10.16.00/24, por exemplo, que está na interface 0, que a rede A aqui, ó, caiu. Eu não posso devolver pela mesma interface que a rede A caiu. Isso que é o tal do Split Horizon, e esse que é o problema que dá em uma rede não broadcast multi-access, tá? Então, é aí que o Split Horizon entra. Esse que é o problema de uma rede Frame Relay padrão. Uma rede Frame Relay padrão, tá? Então, uma rede Frame Relay padrão, ela tem esse esquema do não broadcast multi-access. Como é que eu faço para acabar com essa encrenca? Para acabar com essa encrenca é simples. É você colocar subinterfaces ponto a ponto. Então eu vou pegar minha rede Frame Relay e vou fatiar a interface em uma subinterface e vou simular uma rede ponto a ponto dentro dela, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Deixa eu só mostrar um desenho aqui do ponto a ponto. Configuração a gente deixa para outra aula. Será que eu não tenho esse desenho aqui? Ih, eu não tenho desenho. Eu esqueci de colocar o desenho. A gente pode pegar e colocar aqui, ó. Aqui, ó, nessa interface que era serial 0, eu vou quebrar ela. Eu vou colocar uma 0, por exemplo, ponto 1, ligada para cá. Uma 0.2 ligado aqui, ó. E uma S0.3 ligada aqui. E eu coloco 3 subredes diferentes. Por exemplo, 3/30 aqui, ó. Eu coloco o IP aqui, ó. 192.168.10/30. Aqui embaixo eu coloco a 40/30. E aqui embaixo eu coloco a 80/30. Agora eu enganei o Frame Relay, né? Quando esse cara aqui, ó, falar que a rede dele caiu, a rede A caiu, esse cara vai receber o anúncio pela S0.1, não mais pela S0. Como a S0.2 e a S0.3 são outras subredes, ele vai poder devolver o anúncio por aqui, ó. Então eu dei uma enganadinha nas minhas interfaces. É por isso que a rede NBMA, esse problema do Split Horizon com o Frame Relay, eu resolvo com as subinterfaces. Porque na hora que eu uso subinterface, eu fatio ela. É como se eu criasse 3 subredes aqui. É como se eu criasse, não. Eu crio 3 subredes lógicas, né? Não mais físicas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver como configurar essa tranqueira. Então, basicamente, no CCNA caem 2 modelos de configuração. Configuração com e sem subinterface. Configuração sem subinterface, acontece isso aqui, ó, é o NBMA. Todo mundo fica na mesma subrede, tá? Configuração com subinterface, eu mato essa história do NBMA e transformo a minha rede em uma rede ponto a ponto. E aí acabou essa história de NBMA. Então eu vou quebrar a minha interface em subinterfaces e cada par de subinterface recebe uma rede IP separada. Beleza? Então na próxima aula a gente vai ver a configuração do Frame Relay, tá? Basicamente é o laboratório 12.2 lá que eu vou fazer com vocês. E claro, eu vou mostrar aqui os conceitos, né? E mostrar os comandos aí que caem no Frame Relay. Pessoal, ainda bem que hoje funcionou, né? Na próxima aula também eu vou ligar o meu MSN. Se a gente tiver alguma encrenca, vocês
entram aí no MSN e me chamam, tá? Se vocês não têm o meu MSN, ele é bscimento, b de bola, s de sapo, cimento, @hotmail.com, tá? É só me adicionar lá no MSN que a gente pode conversar aí tranquilão. Galera, boa noite aí a todos. Quarta-feira a gente se vê de novo.